Muito bem. Bom dia a todos, todas. É com prazer, então, que eu gostaria de apresentar, então, a professora Luciana Pereira Rangel. A professora Luciana é professora da Faculdade de Farmácia da UFRJ, é egressa do programa de doutorado em microbiologia da UFRJ e coordenadora de um dos grupos do programa de oncobiologia, o seu grupo sediado na Faculdade de Farmácia também. Então, eu queria agradecer bastante a Luciana pela disponibilidade, né? A gente já tinha conversado com ela lá no pré-pandemia, né? Ela estava antes da pandemia oficial, né? Da pandemia oficial, ela teoricamente ia ter naquela semana, né? Foi, era. A gente teve. Que a gente eu não sei se ia ser na semana que entrou em quarentena, mas se não fosse naquela, na seguinte. Porque o Vivaldo falou em março, e aí o mundo virou de pernas para o ar. Né? Então, a gente demorou um pouquinho para fazer as adaptações, mas a Luciana gentilmente aceitou o convite para poder apresentar, não presencialmente, aqui online para a gente. Te agradece bastante essa disponibilidade. Luciana, como eu falei para vocês, você é da casa, né? Do programa, então pode ficar completamente à vontade para fazer a apresentação como você achar melhor. Eu vou ficar aqui monitorando microfones, tá? E posteriormente no chat para poder passar perguntas que surjam no final. Eu não vou te interromper durante a apresentação, salvo algum grande problema. Tá bom? Tá bom, Robson. Queria agradecer muito o convite, finalmente conseguimos. Não é meu primeiro seminário no programa de oncobiologia, já apresentei antes, há uns 2, 3 anos, eu acho. E vou mostrar para vocês os resultados de um projeto que a gente desenvolve no laboratório, não é o único, mas é um mais antigo, né, que começou no meu pós-doc, vem de uma colaboração com o professor Gerson Silva, da Bioquímica, e esses resultados, alguma coisa está publicada, outras coisas ainda são inéditas. Tá? Então, espera aí, compartilhar a tela. Vocês estão vendo? Está começando, tá? Agora sim. Foi? Foi, né? Foi, perfeito. Eu vou desligar meu áudio, meu vídeo também. Fico aqui monitorando por trás, tá bom? Tudo bem. Bom dia novamente. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Se não tiverem, avisem. Eu sou meio de falar baixo e, enfim, aqui em casa é meio barulhento. Então, o tema que eu vou falar hoje são agregados de P53 mutante e será que eles são uma nova forma de comunicação celular no campus? Bom, a P53 mutante, ela mutante não, a P53, ela é uma proteína supressora de tumores e ela interfere em diversas funções celulares, né? Ela regula muitos genes. Ai, gente, eu estou desconcentrando por causa das buzinas, mas eu vou chegar lá, desculpa. Ela regula a expressão de vários genes, né? E ela pode exercer a sua função também através da interação com outras proteínas, né? E leva quando há, por exemplo, um dano genotóxico, ela pode levar aquela célula para o reparo ou para a apoptose, né? Vai ter uma parada do ciclo para ter o reparo, essa célula pode entrar em senescência, vai depender da Luciano, não sei se para todos aconteceu isso, mas para mim o teu som mudou aqui. Mudou? Como mudou? Você está me ouvindo? Fala. Agora sim. Não sei o que aconteceu. É como se ele tivesse... Continua, desculpa. Não, tudo bem. Se der algum problema, me avisa. Agora normalizou. Tá. Então, a P53, ela funciona na forma de um tetrâmero,
né? Aqui a gente tem a representação dela ligada a uma molécula de DNA e 4 cópias de MDM2. Tem um microfone aberto aí, se vocês puderem fechar, eu agradeço. MDM2, que é o principal regulador de P53. Na estrutura linear dela, a gente tem um domínio de transativação, que fica no amino terminal, né, no N terminal, resumidamente, né, um domínio de ligação ao DNA e um domínio de oligomerização. Mais para frente a gente vai falar mais deles. E ela pode sofrer vários tipos de modificações pós-traducionais que vão ser cruciais para a função dela, né? Então, dependendo da modificação pós-traducional, ela vai exercer uma função na célula, vai levar à transcrição de um grupo de genes, etc. Então, ela pode sofrer fosforilação, diversos resíduos diferentes, acetilação, etc. Pode sofrer até sumoilação e ubiquitinação para degradação. Tá? E a P53, ela é regulada finamente na célula, né? E os seus genes-alvo vão levar a efeitos na célula diferentes, né? Então, dependendo do estímulo que ela sofra e da modificação pós-traducional que ela venha a sofrer, ela vai gerar uma atividade diferente, né? um efeito celular diferente. Então, pode ser apoptose, autofagia, etc. Mas, como eu falei, ela é finamente regulada. Isso implica que ela não pode estar sobrando na célula, né? Ela tem um efeito muito vigoroso, então ela precisa estar presente em quantidades adequadas para cada situação. Então, se você tem uma quantidade normal de P53, você vai ter uma resposta, né, dessa célula aos diferentes desafios que ela sofrer. Mas, se você tiver uma perda de função, você vai ter efeitos diferentes, você vai ter efeitos negativos, né, na supressão tumoral, no desenvolvimento, a célula não vai conseguir se comportar da forma que deveria. E se você tiver um excesso de atividade de P53 também, inadequado, você tem efeitos deletérios para uma célula saudável, né? Como é o caso, por exemplo, nas doenças neurodegenerativas, em que você tem uma atividade exacerbada de P53 e, por isso, você acaba tendo uma destruição celular por conta dessa ativação errônea dela, né? Mas aqui a gente vai falar da P53 mutante. Por quê? Porque a P53 mutante está presente em mais de 50% dos casos de câncer. Quando você tem uma mutação em P53, você vai ter 3 fenômenos principais vão ocorrer. Né? Vai ter a perda de função, ou seja, a P53 deixa de exercer suas funções de proteína selvagem, né? Ou seja, supressão tumoral, indução de apoptose quando necessária, etc. Você tem um efeito de dominância negativa, ou seja, quando você tem a P53 mutante, a P53 selvagem perde a função. Né? Se você tem os 2 alelos, quando você tem um alelo mutante, ele vai dominar e vai impedir a função do alelo selvagem. E existem os ganhos de função oncogênita, ou seja, quando você tem a P53 mutante na célula e ela dominou a P53 selvagem, o que vai acontecer é que vão surgir novos efeitos originários, oriundos, né, da P53 mutante, que vão estar relacionados a novas funções. A P53 mutante ela tem funções diferentes na célula que são protetoras da célula tumoral. Tá? Então, quando a gente tem uma perda de função de P53, né, todo aquele processo que a P53 seria capaz de barrar, a P53 selvagem, né, o dano ao DNA que você tem reparo, né, uma proliferação anormal que seria impedida,
e todas as etapas da progressão tumoral elas vão deixar de acontecer e você vai passar a ter... E esses eventos vão poder acontecer, né? Você tem uma estabilidade genômica muito grande quando perde a função de P53. E as mutações de P53, elas estão presentes em, como eu falei, né, mais de 50% dos casos de câncer, e desses 50%, 80% são do tipo missense. Essas mutações do tipo missense, elas são pontuais, né? Costumam levar à alteração de um único aminoácido. De um único aminoácido. E elas, na P53, a frequência delas é muito maior no domínio de ligação ao DNA, né? Os 6 sítios em que ocorrem mais mutações da P53 estão presentes ali no domínio de ligação ao DNA, que a gente chama de DPD, e eles são chamados de hotspots, são os lugares em que ocorrem as mutações com maior frequência. Tá? Uma outra coisa que acontece é quando você tem essa mutação em um dos alelos, você inicialmente vai ter esse efeito de dominância negativa. Mas o que já se observou que ao longo do desenvolvimento, né, da progressão do tumor, é que esse alelo acaba se perdendo, né? Esse alelo acaba sendo o alelo selvagem, né? Ele acaba se perdendo, então um tumor mais avançado, de células mais agressivas, mais metastáticas, ele vai ter só a cópia selvagem do gene da P53, né? O TP53. Bom, aqui estão, então, as mutações mais frequentes, né? Os 6 alelos mais frequentes são responsáveis pelas 12 mutações mais encontradas em todos os tipos de tumor. E aí aqui a gente entra numa discussão mais complicada, porque nada na P53 é simples. Robson, você confirma para mim que você está ouvindo? Que me deu uma solidão aqui. Estou ouvindo normalmente, pode ficar tranquilo. Tá bom, é que eu tirei o fone de ouvido e me deu uma dúvida aqui. Bom, então, dependendo da região em que você tem a mutação, né, aqui, vou mostrar de novo aqui, né, você tem a região amino-terminal, que existem os domínios de transativação, que são aqueles que vão promover a função principal da P53, que é atuar como um fator de transcrição. Ela vai promover a transativação de determinados genes, né? O domínio de ligação ao DNA é aquele que vai interagir com o DNA. Então, quando a proteína ela vai saltando, né, sobre as sequências do gene, né, dos genes pela cromatina, né, ela vai andando, e quando ela encontra um elemento de resposta da P53, aí o domínio de ligação ao DNA interage de uma forma mais específica, né, com o DNA, e vai levar à transcrição do gene. Só que ela é um tetrâmero, como eu falei, né? Então ela tem um domínio de oligomerização para a formação desse tetrâmero. As 4 cópias da proteína vão interagir por essa região. Então, o que acontece? Dependendo de onde, né, que região da proteína você tem a mutação, você vai ter efeitos diferentes. Bom, então aqui uma explicação sobre o que acontece com a P53 com os diferentes tipos de mutação que ela sofre. Né? Então, aqui você tem a atividade de transativação e aqui você tem respostas celulares sendo avaliadas. Né? A barra azul é a resposta celular. Então, quando você tem a proteína selvagem, você tem 100% de resposta celular e 100% de transativação. Né? Quando você tem uma mutação no domínio amino-terminal, na região de transativação, você perde a capacidade de um dos alelos de interagir com a P53, com o DNA, né? Com promover a transativação dos genes. Então, você continua tendo a resposta celular, porque vai ter uma cascata de sinalização que vai ser ativada, né? Mas você perde essa capacidade de
50% da capacidade de interação com genes alfa. Se você tiver uma alteração no domínio de oligomerização, você perde completamente. Por quê? Porque ela não vai formar o tetrâmero funcional de P53, certo? E se você se a proteína sofre uma mutação no domínio de ligação ao DNA também, como ela não pode interagir com o DNA, ela não vai conseguir promover as suas atividades de transativação, né? E as respostas celulares, que podem vir através da interação da P53 com outras proteínas, né? Elas são perdidas também porque a proteína perde estrutura, né? Então, ela não vai interagir com as mesmas proteínas que a selvagem seria capaz, né? Então, aqui a gente tem a representação desses efeitos. Então, a proteína selvagem, ela é capaz de fazer a transativação, né? Interagindo com os elementos de resposta que estão presentes no DNA, né? E ativar os seus genes-alvo nas regiões que são chamadas de canônicas, né? Quando você tem uma mutação no domínio aminoterminal, como eu falei, ou até no domínio de oligomerização, você pode não ter a formação, né? No domínio de oligomerização, você não vai ter a formação do tetrâmero. Ou esse tetrâmero, ele não vai ser capaz de induzir a transativação, né? Se você tem uma mutação no domínio de oligomerização ou no domínio de ligação ao DNA, você também não tem ativação dos genes-alvo. Se você tem uma dominância negativa, ou seja, quando você tem uma cópia selvagem e uma cópia mutante do gene, você não tem a transativação. Por quê? Porque a proposta mais aceita é que na hora que você forma o tetrâmero não vai ser funcional, ele vai ter 2 cópias corretas, ou 3 cópias corretas e uma mutante, ou, enfim, essa proporção vai mudar, né? Mas ele vai ter cópias funcionais e não funcionais no mesmo tetrâmero, que não vai impedir que eles tenham função. E quando você tem uma mutação no domínio central, como eu falei, domínio de ligação ao DNA, que gera ganhos de função, aí o negócio é mais complicado ainda, porque você vai ter interação com outros alvos, né? Ela vai interagir com outros parceiros moleculares, ou seja, outras proteínas que não interagem com a selvagem, né? E vai induzir a transcrição de genes diferentes daqueles que a selvagem é capaz de induzir, tá? E aí, aqui embaixo, é exatamente a combinação desses resultados aqui. Se você tem a proteína, os 2 alelos, né, vocês estão vendo aqui, mais e mais, para quem não está familiarizado com essa nomenclatura, você tem a função normal. Isso aqui é o caso da proteína selvagem nos 2 alelos. Quando você tem um alelo faltando, ou seja, não é que ele está mutado, ele sofreu alguma mutação que leva a expressão, impede a expressão da proteína, né? Então, você tem 50% da resposta celular e 50% da transativação dos genes, né? Se você tem um efeito de dominância negativa, aí vai depender do momento em que você está e do balanço que você tem. Por quê? Porque porque o que acontece? A P53 selvagem, ela vai ser degradada, né? Ela vai ter um estímulo para ela ser produzida, ela vai atuar e depois ela vai se ligar a NDM2 ou chip, proteínas que vão promover a sua ubiquitinação, e ela vai ser degradada no proteassoma. Mas quando você está trabalhando com a proteína mutante, ela não responde mais a esse estímulo, ela não sofre mais ubiquitinação e ela não é degradada pelo proteassoma, tá? Dependendo do mutante, pode sofrer, mas não vai ser degradada, ela acumula na célula. E esse acúmulo, que pode ser chamado de estabilização, mas na verdade não tem a função, enfim. Esse acúmulo de P53, ele vai aumentando ao longo do tempo, né? Então, você começa com um acúmulo pequeno e vai perdendo a função da P53 selvagem até que você tem uma quantidade de mutantes tão maior que anulou o efeito da selvagem, né? Então, essa é a dominância negativa. E quando você não tem P53, você perde esses efeitos. E se você não tem só a cópia mutante do gene, você não tem nenhum efeito de P53 selvagem e ainda tem os ganhos de função, tá?
Então, assim, eu botei esse slide para mostrar todo o panorama que pode acontecer com a P53 mutante. A P53 mutante, ela vai ser, então, ela vai estar presente, né, em altos níveis nos tumores, ou seja, ela vai acumular e não vai ser degradada, né, nesses tumores. E quando você tem essa P53 mutante, você tem um mau prognóstico para aquele paciente, né, um prognóstico pior. Como é o caso dos pacientes com a síndrome de Li-Fraumeni, a síndrome de Li-Fraumeni, ela é causada por uma mutação somática de P53, né? Somática, na linhagem germinativa, né? O paciente nasce com a mutação. Essas mutações costumam ser familiares, né? E geram efeitos diferentes dependendo do tipo de mutação que você tem. Então, se você tem uma mutação, por exemplo, no DBD, que gera ganhos de função, você vai ter um prognóstico pior para aquele paciente do que se você tiver um paciente que deixa de expressar uma cópia do gene, por exemplo, né? Então, isso vai definir quando, né, aqueles pacientes vão começar a apresentar tumores, porque são vários ao longo da vida e eles vão tratando, né? E os tumores aparecem em diferentes lugares e tal. Então, o prognóstico do paciente vai estar relacionado a isso também. Né? Já se observou que os tumores em camundongos, que apresentam mutações, né, em P53, dessas que são expressas e que permanecem na célula, eles são mais agressivos e mais metastáticos, faltou um aqui. E a P53 mutante, como eu falei, ela tem novos sítios de transativação, né, no genoma. E interage com proteínas diferentes. Então, isso gera todo um interassoma novo, né, para a P53, que vai estar relacionado a esses ganhos de função. E uma coisa que é interessante já destacar agora é que a P53 mutante, ela tem um nome só, mas são diversas proteínas diferentes, né? Cada proteína, cada P53 com uma mutação vai agir de um jeito diferente na célula, vai gerar efeitos diferentes na célula, né? Então, é um nome generalizado, mas cada uma tem vai gerar um efeito diferente, e é isso que complica tratamentos que têm P53 como alvo. Por quê? Porque um fármaco, a probabilidade dele agir igual para várias mutações é menor, né? É baixa. Então, existem mutantes que têm, por exemplo, um bolsão hidrofóbico que pode ser utilizado para o desenho de fármacos. Existem outros que não. E, em algumas situações, um fármaco ele pode levar a um efeito pior no mutante do que se não fosse feito o tratamento, né? Então, esses ganhos de função estão relacionados a vários hallmarks da célula, né, do câncer, né, ativação, interação com vários genes diferentes, né, da célula, dependendo da mutação. Mas uma coisa que não foi levada em consideração até agora, que a gente que eu também não mencionei, é que a P53 ela é capaz de formar agregados. Esses agregados, como eu falei, ela acumula na célula, né? E esses agregados eles vão acontecer por conta dessa alta concentração de P53 na célula, tá? Então, quem começou a trabalhar e quem descobriu e relatou pela primeira vez na literatura esses agregados foi o grupo do professor Gerson Silva, da bioquímica, né? Lá no início dos anos 2000. Eu entrei no trem em 2012, né? A gente, com esse trabalho que eu dividi a primeira autoria com a Ana Paula Bom, nós mostramos que esses agregados de P53 eles são capazes eles têm características amiloides e são capazes de se comportar como prions, né? Eu vou entrar em detalhes disso mais para frente. Então, aqui a gente mostra que a sequência da P53 ela apresenta vários resíduos que são combinações de resíduos de proteína que são capazes de formar esses agregados,
né? E esses agregados foram mostrados in vitro, né, com a proteína recombinante, seja selvagem como a mutante, que a gente trabalhou com R248Q, que é um mutante daqueles que a gente chama de que é um dos hotspots, né? E ela forma agregados amorfos misturados com fibras e fibrilas, tá? Mas a gente conseguiu mostrar que todos os agregados eles são positivos para todos os marcadores que a gente conhece para estruturas amiloides. Então, eles ligam ao vermelho do Congo, né, agregados obtidos de diversas formas, né, pHs diferentes, temperaturas diferentes, pressão, etc. A proteína inteira também forma agregados, né, que aqui eles são capazes de se ligar a um corante fluorescente que reconhece estruturas amiloides, que é a tioflavina T. Esses agregados também podem interagir não, desculpa, eu quero falar primeiro aqui. Eles têm as bandas que são ouro, padrão, né, para estruturas amiloides, então isso é o padrão ouro para a definição do que é uma estrutura amiloide, é a cristalografia de raio-x. E aqui por mais condições, né, pHs diferentes, aqui alta pressão, alta temperatura, a gente sempre tem a formação mista, né, de fibras e agregados amorfos, né, pelo menos nas condições que a gente usou. Mas isso aqui é importante, que a gente conseguiu mostrar que esses agregados se ligam a um anticorpo chamado A11, que é um anti-oligômeros amiloides. E por que isso é importante? Porque esse anticorpo a gente usou em vários momentos ao longo do nosso trabalho. Tá? Então, aqui a gente fez um dot-blot e mostrou que os agregados produzidos, né, in vitro, eles são capazes de se ligar, que é um controle positivo, que é a transtirretina. São capazes de se ligar a esse anticorpo. E a gente mostrou em células também que esse anticorpo, né, anti-oligômeros amiloides, que eu vou chamar de A11, ele é capaz de marcar na célula que tem. A gente usou 2 linhagens, MCF7, que é uma linhagem selvagem, para P53, e MDA-MB231, que é uma linhagem mutante. E a gente mostra que eles estão em muito maior, a marcação é muito mais forte, né, quando a gente tem a linhagem mutante. E existe uma colocalização entre os agregados de oligômeros amiloides e P53. Tá? Então, eles se concentram no núcleo e tem uma forte colocalização. Aqui a gente mostra também que os agregados são maiores, né, do que a P53. Aqui a gente fez uma cromatografia de exclusão por tamanho e eles saem no volume de exclusão da coluna, e é nesse volume de exclusão que a gente tem, comparando com a MCF7, que é a linhagem selvagem, né, uma forte marcação para P53. Então, ela está num estado maior do que o tetrâmero, né, que seria o monômero, dímero, tetrâmero, num estado maior que o tetrâmero, né, e marcando para P53 nesse volume de exclusão da coluna. Esses agregados a gente também já mostrou, já viu que eles estão presentes em células de carcinoma hepatocelular. Essa aqui a gente tem 3 linhagens, F3B, 4, desculpa, que não expressa P53, então a gente também não vê marcação forte para oligômeros amiloides. FG2, que a gente tem uma marcação fraca. HUH7 a marcação é mais forte, porque a FG2 expressa P53 selvagem. HUH7 e a PLC expressam mutantes diferentes de P53. HUH7 é Y220C, que marca e colocaliza muito bem. E a PLC, PRF5, ela marca muito bem também, colocaliza muito bem e expressa o mutante R249E, que é muito frequente no carcinoma hepatocelular, porque é um mutante que está relacionado à hepatite C, e ele surge, né, por conta da infecção por hepatite C e pela aflatoxina. Uma coisa que a gente fez também, um experimento bastante recorrente, né, nos nossos projetos,
é a imunoprecipitação usando esse anticorpo A11. Né? Então, aqui a gente fez uma imunoprecipitação com esse A11, ou seja, a gente interagiu o extrato de proteína com o anticorpo, colocou BIDs para fazer a imunoprecipitação e conseguiu capturar o que estava no estado de oligômeros amiloide, né? No estado amiloide, eu vou falar assim. Então, aí a gente pega esse imunoprecipitado e marca para DO1, que é o anticorpo anti-P53. Então, a gente viu que a HU-H7 tem uma marcação forte, né, no imunoprecipitado, a PLC também tem uma marcação forte, e aqui a gente tem o nosso controle de que a imunoprecipitação funcionou. Né? A gente marca com o anti-P53 Rabbit para mostrar que aquela amostra é P53 mesmo. Não, desculpa, que a gente fez a imunoprecipitação com DO1 também, com anticorpo anti-P53, e mostra que é P53, né? Isso foi feito junto. Bom, então, linhagens celulares, a gente encontra os agregados e encontra os agregados também em tecidos de tumores, né? Biópsias, amostras de biópsias de tumores. Aqui a gente tem o R248Q, que é um dos mutantes mais frequente, né? Que foi o alvo do meu trabalho. Na P53 selvagem você tem pouca marcação, né, para esses agregados e pouca colocalização, só 2 células aqui marcaram. Já num tumor que tinha a expressão do R248Q, essa marcação ela é muito mais intensa. Tá? E aqui também a gente fez alguns ensaios de proteômica para ver a interação usando aquele imunoprecipitado, né, a interação da P53, das diferentes proteínas que a gente conseguia identificar. E a gente classificou aqui em grupos diferentes, né, proteínas do citoesqueleto, chaperones, metabólicas, né, das vias metabólicas e envolvidas na tradução. O citoesqueleto faz sentido porque os agregados de proteicos costumam interagir com proteínas do citoesqueleto, né, porque eles são grandes. Chaperonas, porque principalmente a HSP90, ela está super relacionada com esses agregados de P53, eles costumam interagir, né, na tentativa de corrigir, né, esse mau enovelamento da P53 mutante. Metabólico, tem tudo a ver, né, o efeito Warburg está interagindo tem a ver com a P53 também, etc. E tradução. Bom, não fomos só nós que investimos, né, nesse assunto. A gente... desculpa, aqui são os nossos ainda. A gente tem outros trabalhos publicados, né, discutindo essa questão da agregação com P53. E aí... não mostrei? Peraí. E aí a gente tem a outra questão, que é a capacidade de agir como um príon, né? Uma função semelhante a de um príon da P53. Então, o que é um príon, né? Para quem não sabe? O conceito de príon ele foi criado nos anos 80 por Stanley Krugman, que ganhou até um prêmio Nobel por causa disso, porque existiam doenças que não se conseguia, que eram encefalopatias, né? Que espongiformes, elas eram classificadas assim, como encefalopatias espongiformes transmissíveis, e não se conseguia identificar o agente etiológico delas. Não se encontrava um DNA codificante, por exemplo, não ácido nucleico codificante, não se encontrava um vírus, uma bactéria, nada que gerasse esse efeito. E ele propôs exatamente isso, que o agente etiológico da doença seria uma proteína capaz de se replicar na ausência do ácido nucleico codificante, ou seja, uma proteína sozinha. Não era um vírus, que são um conjunto de proteínas com ácido nucleico que vai ser injetado na célula para que ele esteja reproduzido, né? Não, era uma proteína que consegue se replicar. E como que ela consegue se replicar? A proteína PRP ela está presente endogenamente nos nossos tecidos, principalmente nos tecidos nervosos. E com isso,
ela consegue, né, uma cópia da proteína mutante não, desculpa, alterada, né, com a estrutura alterada, é capaz de induzir a alteração na estrutura da proteína que estava lá funcionando dentro da célula. Né? E esse efeito ele foi observado também recentemente para outras doenças neurodegenerativas. Né? Então, todas elas têm um efeito prion-like. A gente chama de prion-like ou prionoide. Por quê? Porque ele é semelhante ao do prion, mas ele não é exatamente igual ao do prion. Né? O do prion ele é abrupto, né? Se a doença da vaca louca, por exemplo, é uma doença priônica, ela tem um curso rápido. Né? Então, além de você ter uma infecção de um paciente para o outro, você tem uma evolução rápida da doença. Nesse caso, ainda não, na maioria dos casos, não se confirmou nem a transmissão de um paciente para o outro, ou então esse curso, todas as características dos prions não foram comprovadas, foram encontradas nessas doenças. Então, elas são semelhantes ao prion. E como que isso acontece aqui? Mas eu falei da PRT, né, que é uma proteína prion celular que está presente endogenamente nas nossas células. A proteína no seu estado nativo, na presença de um cofator, ela vai adquirir uma estrutura mal enovelada, que é a estrutura que vai ser infectante, né? Então, que vai servir de molde. Então, sempre que uma proteína mal enovelada encontra a proteína selvagem, nativa, no seu estado nativo, elas vão interagir e formar oligômeros, né, agregados, fibras, né, isso vai evoluindo. E essas fibras também elas podem se quebrar e espalhar esse efeito. Então, existe um efeito de semeadura, né, um efeito que propaga esse mau enovelamento, porque essas pequenas estruturas são capazes de interagir com novas cópias do gene, da proteína, né, desculpa, e gerar novos agregados. Então, a gente chama essa reação de seeding porque ela levaria muito tempo para acontecer sozinha, mas na presença de uma semente, ela acontece muito mais rapidamente. Ela vai ser acelerada, vai ocorrer uma semeadura, tá? Para a propagação desse fenômeno. Bom, foi isso que a gente viu que acontece com a P53 mutante. Então, a gente tem aqui a P53, né? A gente formou agregados da P53 mutante in vitro, né? A gente pegou o mutante, colocou para agregar, depois sonicou para quebrar em pedaços menores, né? E aí a gente avaliou eles sozinhos, eles não têm sinal nenhum. Aqui em preto, isso é uma cinética de agregação, então a gente tem, ao longo do tempo, a formação dos agregados, né? Em preto é a P53 selvagem sozinha, ela forma os agregados num determinado tempo, que é encurtado quando a gente adiciona essas sementes que não têm efeito sozinhas, mas que são capazes de acelerar a agregação da P53 selvagem que estava solúvel anteriormente, né? Então, quando você tem esse efeito de aceleração da agregação, a gente chama isso de seeding, né, de semeadura. Então, a gente observou um efeito prion-like para P53 mutante. Então, como eu tinha falado antes, mas era agora, os trabalhos do nosso grupo, eles não ficaram sozinhos na literatura, né? Outros grupos começaram a trabalhar com esse assunto, e isso é bom porque isso também valida, né, os nossos achados, dá um peso maior para a importância, né, dos nossos achados. Então, esse trabalho aqui saiu em 2011, ele mostra para várias linhagens diferentes, vários mutantes diferentes, que acontece essa agregação de P53 e mais, né, que existe uma coagregação com diversos outros supressores de tumor, né? Então, as proteínas da própria família da P53, P63, P73, elas coagregam com a P53, né, mutante.
E o interessante também é que elas não interagem com a P53 selvagem. Tá? Elas vão interagir só com a mutante e tem alguns efeitos também de ganho de função, de transcrição de genes são gerados por conta dessa interação. E existe também, saiu também um trabalho mostrando que os agregados de P53 eles são capazes de penetrar outras células e induzir a agregação de P53 na outra célula. Então, nesse caso, ele usou uma linhagem celular normal, normal não, desculpa, tumoral, mas não era tumoral, não. Enfim, uma linhagem celular, e ele adiciona ao meio, né, em que essas células são cultivadas, os agregados de P53 recombinante. E o que ele faz nesse caso, o que ele vê nesse caso, é que esses agregados são captados pela célula através de macropinocitose. Então, a gente resolveu levar adiante essa questão do efeito prion-like da P53. Como é que isso acontece? Qual a importância disso? A célula que recebe esses agregados, será que ela tem algum efeito nessa célula? Né? Primeiro, a gente fez aquele mesmo ensaio de seeding, né, usando um extrato celular da MDA-MB231, que foi aquela linhagem que a gente trabalhou, que a gente vinha usando no nosso trabalho. E a MDA-MB231, aqui é o sinal da semente, né, do extrato da célula sozinho, ele não forma, não tem nenhum sinal forte. Aqui é a P53 selvagem, o domínio central, né, agregando sozinho. E aqui, na presença da P53, do extrato celular de MDA-MB231. Isso a gente vê acontecer sempre isso a gente vê acontecer, então, quando a gente usa o extrato de MDA-MB231. Ocorreu também o seeding, provavelmente promovido pela proteína que estava presente, né, nesse extrato. E a gente também viu que, como não priam, esse tipo de efeito continua se propagando, ou seja, como você tem uma conversão da proteína para o estado mal enovelado, né, o agregado é mal enovelado, você tem a formação de sementes. Então, se eu não adicionar mais extrato, mas eu pegar aqueles agregados que foram formados e adicionar esses agregados na P53 solúvel e repetir esse experimento, o que acontece? Acontece a mesma curva, isso aqui é a P53 selvagem, né? Aqui você tem a agregação usando o extrato, né, o seed, e em amarelo atrás é a agregação usando 10% do volume da reação com o extrato. Então, eu fiz a primeira reação do extrato, tirei 10% para fazer a segunda reação e a curva é exatamente a mesma, você continua tendo o mesmo efeito de seeding, de indução da agregação da P53. Tá? E outra coisa que é interessante é que esse efeito ele não se repete quando você usa linhagens que não têm P53 mutante. Nesse caso aqui, a gente usou a MCF7, né? Aqui é a P53 selvagem, e aqui a gente tem a agregação na presença do extrato de MCF7 e na presença do extrato de H1299, que é uma linhagem que não expressa P53. E o que a gente vê é que tem uma agregação até menor do que a da P53 selvagem sozinha. Esse efeito também é observado para linhagens para aquelas linhagens de carcinoma hepatocelular, como eu tinha falado. Aqui a gente tem a P53 selvagem agregando sozinha. Aqui é na presença de uma linhagem HUH7, que é o mutante Y220C. E aqui é na presença de PLC-PRF5. Tá? Então, a gente vê esse efeito também para a linhagem de carcinoma hepatocelular. E aí, o que a gente propôs? Né? O que pode estar acontecendo com essas células? Né? A gente tem esse aqui é uma figura de um artigo de revisão que a gente publicou no TIBS, e a gente representa aqui, quando você tem a célula normal, né, com a P53 selvagem, você tem a função dela, ela está funcionando lá no nucleolo, né, na transcrição dos genes necessários para aquele momento da célula e tal.
Quando você tem uma mutação em P53, você começa a ter, e tem uma mutação que seja, tenha tendências à agregação, né? Você vai ter o acúmulo dela, né? Esse acúmulo, ele pode estar relacionado ao efeito de dominância, esse acúmulo com agregação, né? Ele está relacionado ao efeito de dominância negativa, por quê? Porque, como eu mostrei para vocês, ela coagrega com a P53 selvagem. A mutante, se você tiver os dois alelos, vai ser puxada para o agregado pela P53, desculpa, a selvagem vai ser puxada para o agregado pela P53 mutante. Né? Então, você tem perda de função da selvagem e tem a dominância negativa. Mas esses agregados, eles também são capazes de gerar esses ganhos de função. Por quê? Porque eles podem formar pequenos oligômeros, e esses oligômeros eles podem ser funcionais. Né? Os oligômeros funcionais são aqueles em que ele está interagindo com algumas outras proteínas e formando complexos moleculares que podem agir tanto como fatores de transcrição e induzir a transcrição de genes diferentes, como podem interagir e bloquear diversas vias celulares, né? Por exemplo, a apoptose, se você bloqueia a via de apoptose, né? Você não tem a P53, você não vai ter esse efeito. E, além disso, aqui, ó, faltou mostrar que a P53 agregada, isso é um ensaio de Live Dead, ela parece gerar um dano tóxico às membranas celulares, né? Então, a gente acredita que, em grandes quantidades, dentro da célula, ela é capaz de levar a lise dessa célula, né? E, levando a lise, esses agregados podem se espalhar pelo meio extracelular e ser captados por outras células, né? Isso não exclui outras vias, né? Outras formas de transmissão desses agregados para outras células. É o caso, por exemplo, do prion. O prion, ele viaja tanto pela célula que rompeu e atinge outras células, como através de exossomas e vesículas celulares, né? Dentro de exossomas e vesículas celulares, ele pode ser captado e levar e chegar em outras células e provocar o mesmo efeito. Tá? Então, essa é a nossa proposta. E aí, justamente, será que a P53 mutante está presente, então, no secretoma dessa célula, né? Ela pode ser eliminada de forma ativa ou passiva. A célula rompe, ela é eliminada passivamente e captada por outras células, né? Mas ela pode ser eliminada de forma ativa também. Isso é uma coisa que a gente ainda quer investigar, né? Ainda quer investigar e a gente acredita que esses efeitos eles podem ser diferentes dependendo do tipo celular que está interagindo com esses agregados. Então, por exemplo, no microambiente tumoral, a gente tem vários tipos celulares diferentes, né, e tal. Muitas pessoas já falaram disso aqui, eu não sou especialista, é só a nossa teoria mesmo. Então, a gente acredita que a P53 mutante, sendo transmitida para outros tipos celulares, podem tanto tornar células tumorais mais agressivas, por exemplo, uma célula tumoral que tem P53 selvagem, pode se tornar mais agressiva pela presença desses agregados de P53, né? Que eles podem gerar, enfim, como eu falei, formar novos complexos que vão induzir transcrição de genes diferentes, etc. E gerar ganhos de função na célula, mesmo ela não tendo essa mutação. E outros tipos celulares, por exemplo, macrófagos ou fibroblastos, eles podem, esses agregados, eles podem ajudar nessa que essas células, por exemplo, os fibroblastos, os CAFs, né, os fibroblastos associados ao câncer, eles são pró-tumorais, eles ajudam a desenvolver aquele tumor, né? Então, existe a possibilidade desses agregados ajudarem, né, nessa mudança de expressão, mudança de fenótipo dessas células. E aí, para fazer isso, a gente começou a tratar as nossas células em 3 diferentes condições. A gente usou o extrato celular, a gente usou os agregados produzidos in vitro, né, da proteína recombinante purificada,
e a gente usou o meio condicionado dessas células mutantes. Começamos testando nas selvagens, numa célula tumoral selvagem para P53, que é a MTF7. Né? Então, a MDA tem lá aquela marcação característica no núcleo, e a MTF7 tem não marca para P53, nem para P53, é esse aqui, que eu não estou enxergando aqui, desculpa. Nem para o A11, que é aquele anticorpo anti-oligômeros amiloides, né? De forma muito intensa. Mas, quando a gente pega a MTF7 e trata com meio condicionado de MDA, a gente vê uma mudança morfológica na célula, eu vou mostrar isso mais para frente também, elas se tornam mais alongadas, os núcleos ficam menores, e a gente vê uma marcação, né, para P53, ela passa a acumular, desculpa, P53 é aqui, e a marcação para oligômeros amiloides também, colocalizando. Então, a gente acredita que os agregados estão sendo captados por essas células. Esse efeito foi mais geral quando a gente marcou com o lisado, né, o extrato das células, e a gente vê uma marcação, um aumento na marcação de P53 e uma marcação mais intensa, porém mais difusa, com a P53, para os oligômeros amiloides. Mas, nos dois casos, a gente vê uma alteração na intensidade da marcação para P53 e para oligômeros amiloides. Eu falei da morfologia, né? Aqui a gente tem uma fotinho no microscópio, né? No microscópio óptico que a gente usa lá na nossa sala de cultura. A MTF7 ela tem um padrão muito diferente da MDA, né? A MDA é mesenchymal-like e tal. Mas quando ela recebe o meio condicionado, ou o lisado de células, né, em MTF7, ela muda completamente de aparência. Ela parece sofrer uma transição epitélio-mesenquimal e ela se comporta, ela parece mais com a MDA-MB231 do que com a própria MTF7, né? Então, a gente observou isso, a gente observou no ensaio clonogênico que na presença do meio condicionado, né, de MDA, a MTF7 forma menos colônias, aqui a viabilidade, ela não sofreu alteração na viabilidade. Quando a gente faz um Western blotting, aqui a gente fez com células de ovário e com MTF7 e MDA. A MDA marca forte, né, para P53, a MTF7 sempre marca bem fraquinho, mas na presença do meio condicionado de MDA, essa marcação começa a aumentar, né? A mesma coisa acontece aqui para as células de ovário. A gente tem o OVCAR3, que é mutante para P53, né? O R248Q, a 2780, que é selvagem, e quando a gente trata a 2780 com o meio condicionado de OVCAR, a gente vê um aumento também na marcação para P53. Isso também é observado para a 2780 quando a gente usa a proteína recombinante, né? Aqui, solúvel e agregada, a gente ficou com aumento na marcação dos dois casos, muito provavelmente porque, como a gente incuba as células a 37 graus e a proteína solúvel agrega a 37 graus, a gente tinha duas condições para a proteína agregada, na verdade, nas células, né? Porque a incubação é longa e tal. Mas quando a gente usa a proteína agregada, a gente tem um aumento também, um acúmulo de P53 na célula que expressa P53 selvagem. Esse ensaio aqui, ele se baseia num ganho de função do R280K, que é um mutante da MDA-MB231. O que acontece aqui? O R280K, ele é responsável por interferir, ele atrapalha a formação de esferoides. Né, as células, a MDA-MB231, quem trabalha com isso sabe, ela é muito mais chata para formar esferoides do que várias outras linhagens, como é o caso da MTF7. A MTF7 forma esferoides bem, mas a MDA funciona pior para formar esses esferoides, de técnicas mais complexas e tal. Então, a Carol Privis, que é uma pesquisadora, uma grande pesquisadora que trabalha com P53 mutantes, ela demonstrou isso, que a mutação, né, R280K,
é responsável, né? Esse ganho de função é responsável por impedir a formação de esteroides nas condições que ela testou. E ela viu também que quando ela suprimia, né, ela silenciava a mutação de P53, silenciava P53, essa célula voltava a formar esteroides. Então, a gente resolveu se basear nesse resultado para criar um ensaio funcional, que a gente chamou. Né? Em TEP7, ela forma o esteroide dela, normalmente, facilmente, né? Isso aqui é em água, é uma camadinha de água no fundo do poço, meio e pronto. Mas e a NDA não forma. Nessas condições, nesse experimento, a gente não conseguiu formar. Mas se a gente trata em TEP7 como meio condicionado, a gente também não tem formação de esteroides, tá? A gente sabe que essa célula vai captar os agregados, parece captar os agregados, e a gente deixa de formar os esteroides. E aqui a gente testou a psitrina alfa, que é um inibidor de P53 selvagem. Se a gente inibe a função da P53 selvagem, a gente tem uma inibição da formação de esteroides? Não. Isso acontece quando a gente tem a P53 mutante, e aconteceu quando a gente usou um meio condicionado que vem, né, com agregado de P53. Isso foi feito também nas linhagens de carcinoma hepatocelular, né? HUH7 e PLC também, a gente observa isso, e as células continuam viáveis, elas não morrem, mas elas não formam os agregados, os esteroides. Aqui é FG2, que é a linhagem selvagem, né, para P53. E a gente observou também que esses agregados, que o meio condicionado, né, da própria NDA, ele foi capaz de aumentar a migração da NCF7, né, aqui em 48, 24 horas a gente não vê tanto, mas 48 a gente vê, quando incuba as células com o meio condicionado. E isso está relacionado também com aquilo que eu falei antes, né, quando a célula precisa captar os agregados, e esses agregados precisam se propagar dentro da célula, né? Como no caso da dominância negativa, quando você tem um acúmulo de P53 mutante que sobrepõe a quantidade de P53 selvagem, você tem a dominância negativa, né? Então, a gente acredita que com o tempo, maior tempo, a gente tem esse efeito porque a célula passou a adquirir ganhos de função da P53 mutante. Então, aqui a gente listou, né, as características semelhantes ao mutante R280K que a gente encontrou na NCF7 depois do tratamento com meio condicionado ou com extrato celular da NDA-NB231. Então, a gente tem uma alteração na morfologia, né, aumento nos níveis de P53, e essas referências aqui do lado, elas são artigos que estão na literatura que mostram esses efeitos como ganhos de função desse mutante. Tá? Então, morfologia, aumento dos níveis de P53, aumento de P53 agregada no núcleo, né? Perturbação na formação dos esteroides, aquele trabalho que eu falei do grupo da professora Carol Freed, diminuição na formação de colônias e migração aumentada. Tá? Existem esses efeitos, esses ganhos de função para P53 mutantes estão relatados na literatura. O que a gente viu também é que, quando a gente trata essas células com meio condicionado, com lisado, desculpa, né? E continua passando essas células, parece que esses agregados começam a ser eliminados. Então, a gente vê uma formação de estruturas que são semelhantes a agressomos, né? A gente ainda vai investigar isso melhor, mas com marcação para P53 e para P53 mal enovelado. Esse aqui é um anticorpo... não, acho que isso é o... Enfim. E conforme a gente vai passando, essa marcação vai diminuindo. Isso aqui é encontrado com muita frequência e vai se perdendo. Então, a gente acredita que existe a necessidade de um estímulo constante. Por isso, ela não é um prion exato, né? Não sei, a propagação é dependente também da chegada de novos agregados para aquelas células. Isso a gente ainda vai investigar melhor. E, Robson, vou continuar só mais um pouquinho, tá? Claro, pode continuar, Luciano, sem problema.
E a gente também viu, a gente no laboratório tem trabalhado também com a modulação da agregação amiloide da P53. Será que isso serve como um alvo para quimioterapia? Então, a gente tem usado, né, reativadores de P53, que é o caso da Prima-1, Prima-1-MET, agentes anti-amiloidais, como é o caso, por exemplo, da quinacrina, curcumina, que foram relatados como capazes de inibir a agregação de outras proteínas amiloidais, a gente está testando na P53, né? E derivados desses compostos, como uma forma mesmo de otimização desse processo. Então, a P53, eu vou pular isso aqui, existem várias estratégias, né, para eliminação da P53 de uma célula tumoral, ela é positiva porque você perde esses ganhos de função, da P53 mutante, né? Então, existem várias estratégias diferentes para promover essa eliminação. E a gente usou a Prima-1, que é um fármaco reativador de P53, ele foi demonstrado amplamente, já está em fase 2, né, de estudos clínicos, e ele é capaz de reativar a P53 mutante. Ela está lá desestabilizada, né, e na presença do composto, né, da Prima-1, ela readquire uma estrutura funcional capaz de executar funções de P53 mutante, selvagem, né? Então, o que ela faz, no caso de uma célula tumoral, é induzir a apoptose, tá? E ela é uma prodroga, né, que precisa ser decomposta, virar o MQ, que é metileno quinotridinona, que é o fármaco ativo, tá? Então, a gente publicou esse trabalho no ano passado, mostrando o efeito da Prima-1 e do MQ sobre aquela dupla de célula que a gente tem trabalhado, MDA-MB231 e MP7, né? Então, a gente mostrou que o MQ ele é capaz de inibir a agregação tanto da proteína selvagem como da mutante. Aqui é a proteína mutante, aqui é a selvagem, com Prima-1 e com MQ. E aqui, nos dois casos, ele inibiu completamente a agregação da proteína mutante. E é dose dependente, essa agregação é dependente de concentração, tá? Nas células, a gente vê uma diminuição na marcação para P53, né, nos núcleos, e para P53, desculpa, e para oligômeros amiloides, mas não foi tão visual quanto nos outros ensaios. Aqui a gente fez um dot plot em que a gente mostra que para MDA e MB231 o tratamento diminui, né, a marcação para oligômeros amiloides, e para o OVCAR3, que é outro mutante, né, é uma célula de ovário com expressão P53 mutante, também tem uma diminuição. Aqui é um espectro de geoflavina T, a proteína tratada tem uma intensidade menor de fluorescência, né? A proteína, desculpa, o extrato tratado tem uma intensidade menor, aqui é H299, que nem expressa P53. Mas aqui é o experimento-chave do artigo. A gente fez uma imunoprecipitação, né, com células tratadas ou não com Prima-1. E o que a gente vê é que quando a gente imunoprecipita com DO1, as quantidades de P53 são semelhantes, né? No input também a gente tem quantidades semelhantes de P53. Mas o pool de proteínas que estavam no estado amiloide aqui, né? A imunoprecipitação com A11, ele é resgatado desse estado para um estado solúvel, tá? E é nessa situação, né, você tem uma diminuição muito grande da quantidade de proteína no estado amiloide, é nessa situação que você tem, uma indução de apoptose. Aqui é um experimento semelhante àquele que eu mostrei antes, mostrando que os agregados, né, os oligômeros de P53, eles saem desse volume ovoide e você tem uma diminuição na quantidade de proteína, né, aqui com duas linhagens diferentes, nesse volume de exclusão da coluna. E aí, a gente mostrou também que o efeito prion-like, né, essa capacidade de agregação da P53, diminui quando a gente usa a Prima-1. Então, aqui é aquele experimento que eu mostrei antes, né, o CID, a P53 selvagem agregando sozinha, e aqui na presença dos agregados de
no extrato de NDA-MB231, você tem uma aceleração da agregação, né? Um efeito Frion-like. Quando você usa o extrato de NDA-MB231 tratado com prima 1, você tem uma diminuição nesse efeito, né? Você tem uma indução da agregação muito menor do que teria com a proteína sozinha. E se você trata com MQ também, você tem essa diminuição. Então, a gente mostrou que a prima 1 ela é capaz de inibir também esse efeito prion-like da P53, não, e resgata a proteína do estado amiloide, né, desse pool de células de proteína amiloide que a gente tem dentro da célula, e faz com que ela vai induzir a apoptose, né? Então, resumidamente, aqui é isso que a gente vê. A gente vê um bloqueio, né, da formação de agregados, né, do efeito prion-like, a gente reativa a P53, induz a apoptose, e in vitro ela é capaz de inibir a agregação de P53. Gente, eu vou parar por aqui porque já ficou muito longo, mas eu vou lá para o último slide. Queria agradecer, então, aos colaboradores, né, o principal, o professor Gerson, a minha amiga, não é só colaboradora, mas é amiga, Daniele Ferraz. A gente divide viagem, a gente divide reagente, a gente divide dúvidas, preocupações e projetos, né? A Iraima, professora lá da Faculdade de Farmácia, que é co-orientadora da Mariana, que é aluna de mestrado, que trabalha com carcinoma hepatocelular. Professora Ethel, que eu vi que estava aí. Professora Cláudia Galo, que participou, né, de todo o início desse projeto, Ana Paula Nubon, e o Renato também da Faculdade de Farmácia, que é um colaborador. E as nossas alunas que fizeram, né, executaram esse trabalho são a Júlia e a Natália e a Mariana, né? O que mais? As alunas de T que não estão mais no laboratório, a Carol começou o trabalho com a prima 1, a Andressa e Sara trabalharam nessa parte de agregação e composta anti-amiloidais que eu não mostrei, mas também contribuíram bastante. E essas aqui são as minhas super alunas de iniciação que estão lá no laboratório, mas não agora, né? Mas que estão atualmente, né, trabalhando com a gente. A Nath, a Marcele, Carol e Raíssa, que são os membros que compõem, junto com a Mari e com a Ju, o LBT, que é o nosso laboratório na Faculdade de Farmácia. É isso, gente. Queria agradecer às agências de fomento, né, FAPERJ, Fundação do Câncer, que naquele ano que ninguém conseguiu nenhum dinheirinho, eu ganhei um projeto da Fundação do Câncer, de Serra Pilheira, a gente conseguiu levar o laboratório um pouquinho melhor, né? E, enfim, CNPq, CAPES, Indev, muito obrigada, gente. Muito bem, Luciana, obrigado. Tem uma excelente aula. Tema super instigante também, que a gente tem acompanhado há muito tempo. E a Cláudia deixou uma pergunta aqui, mas eu acho que ela teve que sair acho que ela tinha outra reunião. Uhum. E eu vou passar para você logo essa primeira pergunta, que é o seguinte, ó, eu vou ler mais ou menos, porque é meio complexo aqui no chat, tá? Ela falou, ó, uma questão que me ocorreu quando a Luciana falou da ocorrência de agregados proteicos em células tumorais é a semelhança com o processo de proteção celular que ocorre na bactéria Streptococcus Deinococcus radiodurans, que, quando estressada, se entope de pequenos peptídeos que se agregam, mas ao fazê-lo criam um shielding para DNA, RNA e estrutura celular. Sim. Aí eu não sei se é um comentário... Uma proteção física, né? Eu não sei se ela queria ouvir qual é a tua impressão sobre isso, se esses agregados têm algum papel nessa linha, protetor, sei lá. Ou se é um acaso... eles são protetores são protetores da célula tumoral, né? Na verdade, os agregados oligômeros, enfim, a proteína mutante, ela sempre vai favorecer e proteger a célula tumoral. Tanto que se você faz um silenciamento, né, em várias linhagens isso acontece. Se você silencia, essa célula ela é viciada, né, addicted, no agregado
na proteína mutante. Se você silencia o mutante, muitas células entram em apoptose, elas não sobrevivem mais sem o mutante depois de um determinado momento. Eles parecem são agregados funcionais mesmo, né? E é o caso aí, nesse caso é um agregado funcional de uma função física, né? Como um protetor solar físico, ele bloqueia, né? A passagem da luz. Tem uma pergunta da Ethel. Considerando que a isomorfas de P53 nas linhagens que você trabalha, acha que elas podem estar presentes e contribuir nos efeitos observados do meio condicionado? Então a gente tem que ver isso. Isoformas, né? A gente tem que continuar, né? A gente já publicou um trabalho no ano passado também, falando que as isoformas elas têm um papel na agregação de P53, mas eram isoformas da proteína selvagem. A gente tem muito pouca literatura sobre isoformas da P53 mutante, não é? Isso você que tem que responder, não sou eu, não. Pois é, na verdade existem tanto isoformas selvagens quanto mutantes, né? Pois é, mas são poucos trabalhos, não? Eu acabei entrando no áudio, não pedi licença. Mas com certeza. Não, tranquilo. Tudo sem bem. estresse. Eu queria te fazer uma pergunta nessa linha, Luciana. Você trabalhou com meios condicionados? A gente tem trabalhado também muito com meio condicionado de MDA em MCF7. E, na verdade, o que acontece é que a gente vê efeitos que a gente atribui também que a MDA produz. Ela produz um monte de L-beta, L8. A questão é a seguinte: vocês chegaram a pensar em fazer uma ferramenta como, por exemplo, transfectar MCF7 com a P53 mutante, que é a mesma mutação que você vê na MDA, para ver se ela adquire fenótipos da MDA? Sim, isso tudo está em andamento. A gente está construindo um laboratório silenciando P53 na MDA, na MCF7, está fazendo transfecções dos mutantes principais na H1299 para ter um painel de mutantes, e a gente já fez, mas tem que repetir, né, a transfecção da MCF7 mesmo com esses mutantes, para ver o que acontece com ela, porque eu acho que é exatamente isso que vão pedir, né? Eu preciso comprovar que existe esse efeito quando você leva um acúmulo de P53 dentro da célula que não seja através do meio condicional. Mas a gente também tentou usar o extrato e a proteína recombinante para ver se o efeito se repetia, não só o meio condicionado, porque no meio condicionado tem várias coisas, né? É uma sopa de um monte de coisa, né? Exatamente. Tem uma pergunta da Gabriela Nestal, considerando que o câncer fica viciado na proteína P53 mutante, gostaria de saber se já existem estratégias em estudos pré-clínicos e clínicos, visando a inibição da forma mutada agregada. Sim. Existem... Bom, eu sei que existem até testes clínicos de um grupo chinês tentando, na verdade, inserir P53 selvagem na célula para tentar desfazer esse balanço, aumentar a quantidade selvagem e induzir a apoptose, né? Existem fármacos, mas estão todos ainda no in vitro, né? Que buscam desfazer esses agregados, induzir... Foi o slide que eu não expliquei, né? Induzir a agregação, a eliminação da P53 mutante, né? Para que essa célula se torne menos agressiva ou até entre em apoptose mesmo, né? Por não conseguir mais sobreviver sem o mutante de P53. Existem, mas, assim... E essa molécula, Prima 1, nunca não foi usada em teste pré-clínico, em paciente? Sim, a Prima 1 é um reativador de P53. Na verdade, o que está em teste clínico é a Prima 1 MET, que tem uma metila a mais. Mas as duas levam à formação daquele MQ, que é o fármaco, né, que é a molécula ativa e tal, que se liga nas cisteínas de P53 e faz com que ela se estabilize, adquira uma estrutura semelhante à da selvagem. E aí, com isso, ela volta a transcrever os seus genes-alvo e nas células tumorais, ela costuma induzir a apoptose, né? E ela está sendo testada, está em fase 2, para vários tipos de câncer de ovário, junto com carboplatina, várias coisas. Agora, curioso induzir a apoptose, né? Porque, teoricamente, a célula deveria passar a se comportar como uma célula portadora de P53 nativa, né? E não
Mas aí aquela célula é tumoral, ela já está cheia de mutações, de danos ao DNA e tal, né, que não foram protegidos pela P53 selvagem. Então, rapidamente, se ela adquire um comportamento de selvagem, ela vai detectar essas alterações e vai induzir a apoptose. Né? Não Você tem dá um overload de P53 selvagem, entre aspas, né? Estrutura selvagem. Nativa. Né? A Helena fez uma pergunta assim, ó. Nessa mesma linha da pergunta do Robson, já pensou em usar no meio condicionado deprivado de agregado ou tratado com prima 1, se tem o mesmo efeito na migração? A 11 serve para precipitar os agregados e limpar o meio condicionado? Desculpa, não ouvi o final. A 11 serve para precipitar os agregados e limpar o meio condicionado? Nunca tentei. O que a gente pensou foi em usar o meio condicionado, a gente está fazendo isso, o meio condicionado da célula que foi silenciada, para ver se ele tem o mesmo efeito na indução da agregação de P53. Isso está em andamento lá no laboratório. Mas... Qual é o impacto do silenciamento de P53-MDA? Também não poderia ter um impacto... Pois essa linhagem, a gente conseguiu isolar um clone que expressa muito pouco a P53, foi a Júlia que fez isso, na verdade, e que não morreu, né? E a gente está usando essa linhagem para fazer esse teste. Tem outra pergunta aqui do Carlos. Você pretende investigar o aumento do fenótipo protumoral de células do microambiente tumoral ou do sangue circulante após o tratamento do P53 mutante, agregada ou não? Tudo que for possível. O que eu quero fazer agora é avaliar tanto essas células tratadas, né, com meio condicionado. Na verdade, eu ainda não fiz porque eu queria um sistema mais limpo, mas enfim. Essas células, eu queria talvez mostrar que tem os exossomas e usar os exossomas, enfim. Mas a célula tratada com o meio condicionado, eu quero fazer PCR em tempo real para avaliar a expressão dos alvos de P53, né? Dar um desafio, uma coisa que induz a apoptose e ver se isso vai acontecer. Fazer um ensaio de apoptose também, né? E ver se essa célula tem mais dificuldade de entrar em apoptose por essa, né, perda de função da P53 selvagem. Mas a gente, além de usar a MCF7, a gente está usando, né, outras linhagens, como a MDA, MB2, como a MCF10A. A MCF10A já tem muita coisa na literatura falando que o meio condicionado da MDA gera vários efeitos nela. Então, por isso a gente está sendo mais cuidadoso com os resultados, porque a gente quer tentar associar diretamente com os agregados, né? Mas, realmente, a MCF10A super reage bem, se torna outra célula na presença do meio condicionado da MDA MB231. Bem. E aí, fibroblastos, macrófagos, a gente quer continuar testando, né? E vendo, porque eu acho que os efeitos vão ser diferentes. Desculpa, Robson. Eu acho que os efeitos são diferentes. Uma célula tumoral vai adquirir características diferentes de uma célula daquelas de suporte do tumor, né? Por exemplo, um fibroblasto, um macrófago, alguma coisa assim. Elas vão fazer de coisas diferentes, expressar coisas diferentes, né? Eu acho que essa ferramenta de ter o meio condicionado da célula silenciada, claro, é uma ferramenta legal, embora caia num problema similar, né? Porque você também não sabe o impacto disso na própria composição do meio. Quer dizer, pode ser um meio que tenha menos um monte de coisas, citocinas e outras coisas protumorais. Porque tem todo o secretoma que é induzido pela P53 mutante. Exatamente. É isso que eu falo. Eu ainda preciso de uma ferramenta mais limpa para mostrar que isso está acontecendo. Por isso que o artigo ainda não saiu. Não, mas o caminho é esse, né? Elaborando até chegar nessa ferramenta e poder realmente chegar a tentar comprovar as hipóteses que vocês têm no grande grupo, né? Você, Gerson, etc., toda a equipe. Muito bem. Eu acho que não tem mais perguntas. Luciano, eu queria mais uma vez te agradecer pela disponibilidade de apresentar o seminário e de poder responder aqui para a gente as perguntas. E se alguém tiver alguma coisa adicional, quiser mandar no chat ou abrir o microfone, pode ficar à vontade. Caso contrário, eu vou encerrar a gravação e vou... aliás, eu
Então, várias pessoas te felicitaram aqui pela apresentação. Vou te mandar os chats. Eu salvo no final e vou te mandar aqui para você olhar o resultado da gravação. Tá bom? Tá bom, obrigada. Luciana, mais uma vez, obrigado. Até breve. Obrigada a todo mundo que assistiu também. Tchau, tchau, gente.